Faz uns 10 anos que eu saí da Universal, né? E vou dizer uma coisa para você, meu amigo. Foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque eu vivia uma vida que eu achava, eu achava que era uma vida maravilhosa, né? Cuidar do povo, cuidar da igreja, se reunir com meus irmãos. Isso daí é uma coisa que a gente vai se acostumando, né? Desde que tu entra, você vai se dedicando, você vai se doando, né? Porque é uma coisa que você se sente feliz em fazer, né? Mas, infelizmente, eu fui saber da verdade anos depois. Foram mais de 25 anos ali, né? Na igreja. E ali eu vi, assim, muitas coisas que me dão repulsa hoje, sabe? Quando eu me lembro das coisas que eu vi, as situações, né, de você. Hoje eu vejo que somos escravizados mesmo, porque a gente costuma dizer assim: ah, mas eu tô porque eu quero, ah, porque. Mas não é verdade, não é verdade. O nosso cérebro é uma máquina. Então, quando você, quando você escuta todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, a mesma falácia, a mesma coisa, o seu cérebro absorve. E o Bispo Macedo, ele é mestre em induzir as pessoas a acreditar naquilo que eles falam, naquilo que eles ensinam, porque tem a parte visual, quando eles mostram, principalmente campanha de fogueira anta. Eu digo fogueira anta por mim, porque eu fui uma anta. Eu fui uma anta durante esses anos todos. Porque, Davi, eu sempre quis fazer em todas as minhas campanhas, em todo o meu convívio na igreja, eu quis fazer o melhor para Jesus. Eu quis fazer o melhor para Jesus. Eu nunca pedi nada material para mim. Você entendeu? Eu sempre pedia unção dobrada. O meu sonho nas fogueiras anta, né? No caso, era poder ter aquele poder de ir no hospital, orar um enfermo e ele sair andando. Esse era meu sonho, sabe? Esse era meu sonho. Então, foi passando os anos e aí você começa a se dedicar ali na obra e tem os amigos, e tem aquele, sabe, é um êxtase, né, que acontece na nossa mente, junta o emocional com os louvores, aquela coisa, aquele culto aos domingos. Então você sente falta, você acha que aquilo ali é a tua vida, né? E vai se esquecendo da vida aqui fora. Eu vivi uma vida difícil, convivência com meu esposo, falava coisas porque eu achava que era o demônio, que ele era uma ave de rapina, porque é assim que nos ensina. Tudo que eu tinha era para campanhas, eu era aquela obreira, toda a honra e glória é dada ao nosso Deus, mas eu era aquela obreira que gostava de comprar
toalhas para forrar mesa, vai lá, fala com a obreira, assim, né? Porque muitos obreiros têm até medo de questionar, medo de chegar perto do pastor e falar uma ideia, né? Então, aí todo mundo, vai lá na obreira fulana, fala com ela, porque eu gostava muito, Davi, de fazer movimento na igreja. Movimento assim, tá faltando papel higiênico, tá faltando vassoura, tá faltando pano de chão, tá faltando as coisas para EBI, que eu nem sei se ainda tem esse nome, EBI, tá faltando. Então a gente se reunia e aí tinha aquelas ideias, vamos fazer, que a gente fazia muito, assim, juntava os grupos, o grupo de evangelismo, o grupo de obreiro, o grupo das tias, né? E fora aqueles membros antigos, aqueles membros que estão muitos anos na igreja, que nos auxiliavam. Aí a gente fazia gincanas, né? Fazia gincanas, aquele que levasse mais, né? Aquele que levasse mais ganharia assim, um lanche, né? Aí a gente ali entre nós mesmo. E os pastores amavam isso. Amava quando a gente fazia isso, porque eles não precisavam se preocupar com nada, porque eles não se preocupam com nada. Até a água de muitos pastores e bispos são águas mineral, que às vezes os obreiros não têm nem filtro dentro de casa, tomar água direto da bica, mas para eles era água mineral. Então a gente não comprava um copinho, não, a gente comprava era caixa de Guaracamp, né? A gente era assim. E isso trazia para nós uma alegria tão grande, né? Uma alegria tão grande. A gente fica totalmente fora da realidade do mundo, né? E isso levou a uma vida, né, com meu esposo, a uma vida assim muito triste, porque eu troquei o meu esposo pela igreja. E ele não suportava a Universal por causa disso, né? Porque eu deixava ele, buscava por ele, lutava por ele, mas, mas deixava ele de lado, não na responsabilidade de esposa, como cozinhar, lavar, passar, isso não, né? Mas como ele não queria ir para a igreja, eu achava que eu tinha que lutar, né, para que ele viesse se converter. Então, quanto mais eu me doava, eu achava que eu estava fazendo o correto. Por quê? Porque eu via tudo o diabo. Eu via tudo o diabo. E ele sempre. Olha, o Davi. Hoje, infelizmente, eu sou viúva, né? E eu te digo uma coisa. Eu te digo uma coisa. Eu fiz meu marido chorar. Quando tinha a fogueira anta, é, eu tirava assim, nunca peguei nada do meu marido, porque eu sempre fui uma esposa independente, no sentido, eu tinha meu salão, eu nunca peguei nada do meu marido, mas tudo que era meu, como carro, as coisas que eu comprava, meus secadores, quantos secadores eu vendi para fazer a fogueira anta? É, máquina de cortar cabelo, quantas violão, olha, muita coisa mesmo. Por quê? Porque eu queria a unção dobrada do Espírito Santo. Era isso que eu queria. Eu queria ajudar as pessoas. E depois, com o decorrer do tempo, né, numa dessas fogueiras anta, eu fiz meu marido chorar, porque o cartão de crédito, né? Eu precisava ajudar ele e eu dei tudo.
Eu dei tudo ele dizia para mim, porque ele era policial civil, então ele dizia para mim que o bispo Macedo, ele era o maior ladrão da existência nessa terra. Nossa! Quando ele falava isso, eu dizia: tá amarrado, tá repreendido. Essas palavras que saem da tua boca não é você, é o diabo, sabe? E hoje eu vendo o bispo, às vezes mostra as fotos do bispo. Se você analisar o bispo Macedo, a expressão dele é diabólica. Ele tem uma expressão diabólica, uma expressão doentia. E essa doença que esse homem tem, Davi, é que ele consegue levar para os pastores, porque eu acredito que tem muitos pastores, muitos pastores que estão lá, né? Que estão lá, mas são covardes. Eu vejo uma covardia. Eu já vi pastores que ficaram anos nessa dita igreja e que não saía porque estava doente, tinha problema de coração, é, de tanto se doar, ficaram doentes, e aí os filhos foram criados, né, quando podia se ter filho, porque olha, ô Davi, eu sou da Universal, mas há muito tempo, desde antes dessa vasectomia. Quando eu fui para a Universal, os pastores, né, eles podiam ter filhos. Era a maior alegria quando a gente via uma esposa grávida. A gente se reunia, a gente comprava roupinha, a gente bordava, sabe? Era um prazer quando a gente via as esposas grávidas, né? Assim, com aquele barrigão. Era muito lindo isso. Então, eu não entrei na Universal há pouco tempo. Sou da Universal, nossa, há muitos anos, no tempo do Maracanã, no tempo do Maracanãzinho, no tempo que eles faziam aquelas, né, juntava aquele povo todo que fechava o Rio de Janeiro. Eu sou daquele tempo, no tempo do chute da Santa, no tempo antes, a gente tinha as reuniões lá no centro da cidade. Aquilo ali fervia, aquilo ali fechava, vinha pessoas de outras regiões, pessoas de outro estado, tudo para se reunir ali. A catedral aqui do Rio de Janeiro nem sonhava de existir. Eu já estava lá firme e forte, na Universal. Está entendendo? Então, não entrei na Universal há poucos anos, foi de muitos anos. Eu tenho bagagem para dizer o que eu estou falando com você agora. Então, eram essas aglomerações, nossa, era uma coisa muito, muito bacana. Aí a igreja estava sendo perseguida, né? Pela rede de televisão, que todo mundo sabe qual é, que hoje são tudo farinha do mesmo saco, hoje comem junto na mesma mesa. Então, naquela época, a gente queria comprar, né? Comprar a televisão, a gente queria comprar essa emissora, né? A gente tinha até quando a gente se reunia, a gente falava, né? Queremos comprar, que seria essa empresa aí que também já está falida. Eu sei que eu nem quero saber como é que está esse pessoal, né? Mas havia uma perseguição ferrenha, né? O bispo tinha sido preso, tava, tava aquela confusão toda, né? De justiça, aquela coisa toda. Então,
foi se passando o tempo, é, nunca foi preso, eu acho, se foi que ele escreveu um livro, né? Essas baboseiras aí, né, que a gente é obrigado a comprar, né, que os obreiros são obrigados a comprar esses livros. Tudo isso eu botei fogo, Davi. Eu botei fogo em todos esses livros, todos esses livros. Eu nem doei para ninguém. Eu botei fogo nisso. Então, a gente, né, ficava naquela luta. Aí houve a tal da oportunidade de comprar uma rede de televisão. E, e a gente entrou na campanha forte, numa campanha forte. Aí foi uma coisa assim nacional, mundial, vamos dizer, né? Porque é, já havia muitas igrejas espalhadas pelo mundo todo, né? E ali foi-se comprada essa rede de televisão. Mas antes disso tudo aí acontecer, ser comprada essa rede de televisão, a igreja no início, quando eu cheguei, ela tinha 14 anos, né? Que tinha sido aberta e não existia política, né? E a gente, eles eram contra que a igreja não tinha que se envolver com política e coisa e tal. E aí o bispo passou, aí ele foi morar nos Estados Unidos, né? Foi morar nos Estados Unidos, ele vinha mais aqui no Brasil quando era uma campanha muito forte, né? Tipo Maracanã e assim, conforme eu já relatei. E aí ele vinha para o Brasil, né? E ele começou a trazer coisas lá de fora, coisa de essas superstições, né? Que se você for analisar bem, coisas que a gente que está lá dentro, a gente é muito inocente, não percebe. Hoje nem tanto inocente, porque hoje tem a internet, mas antigamente não tinha esse meio de comunicação forte que nós temos hoje, né? Então, eu acredito que muitos obreiros não são mais inocentes, não. Eles estão lá porque eles muitos aqueles mesmo difíceis que não querem enxergar a verdade, né? Vamos dizer assim, né? E ele veio trazendo muitas novidades, aí começou essa mistura, né? Essa mistura de que a gente vê hoje como que muito assim, não aqui querendo julgar ninguém, né? Mas assim, muito espiritismo, vamos dizer, coisas que a gente não estava habituada a ter dentro da igreja, né? Como arruda, como roupa branca, às terça-feira, que era da descarrego, foram acontecendo coisas assim, mas a gente, como sempre, cego, achando aquilo maravilhoso. Mas aquilo muito, muito discreto, e eles assim, descaradamente depois, a gente foi tendo acesso à internet e foi vendo muitas coisas, né? Que estava assim acontecendo, que você sabe, eu acho que a maioria das pessoas sabem, nem vale muito a pena se falar por aqui, porque esses caras, eles são malignos, eles são muito ruins. Eles são muito ruins. Eles não têm, eles são audaciosos, eles sabem que aqui no Brasil, infelizmente, a política é forte, né? Eles sabem que os menos favorecidos, só mesmo pelo poder de Deus, para sobreviver, eles fazem maldade. Você vê o caso de Lucas Terra, né?
Quantos anos essa mulher luta, né? Quantas coisas que eles passaram, né? O pai não vê, né, o resultado de tanta luta, morreu antes, né? Então, são coisas assim absurdas, coisas que eu só fui ter esclarecimento depois de muitos anos, porque a minha saída da Universal, ela não se deu pelas informações da internet, pelas verdades que é relatada através de você, através de nossos irmãos, né? Não, não, não foi por isso. Eu nunca fui colocada em um banco, né? Esses bancos de disciplina aí que eles falam. Eu saí porque Deus me tirou de lá. Ali não era lugar para mim. Não foi diabo, não foi capeta, não foi nada. Foi o próprio Espírito Santo que me arrancou dali. Por quê? Porque eu já não estava mais aguentando as coisas que eu estava vendo. Eu me sentia, sabe como eu me sentia, Davi? Eu me sentia uma cúmplice. Não sabe aquela pessoa que guarda um objeto roubado, mas que não roubou, né? É assim que eu me sentia. Porque as pessoas que estão lá dentro, principalmente esses obreiros que não querem conhecer a verdade, porque a verdade está estampada aí na internet, eles não querem ter coisa. Sabe o que eles falam? Eles falam, vocês estão cuspindo no prato que comeu. Que prato que eu comi? Que prato que eu comi, Davi? Que prato? Só se for o prato da ignorância, porque eu era ignorante. Né? Eles têm essa mania de dizer isso pra gente. Vocês estão cuspindo no prato que comeu. Me dá uma tristeza de ouvir isso, viu? Depois de tantas coisas que a gente faz por amor a Cristo, por amor ao povo, por querer fazer o melhor, a gente escuta ainda. Eu costumo dizer que quem me salvou, não foi pastor, não foi igreja, quem me salvou foi Cristo. Foi o Senhor Jesus quando se deu naquela cruz, entendeu? Mas eu era inocente, eu não via isso. Eu via que quem me salvou foi a igreja, porque eu era ignorante. Eu era ignorante. Eu tenho, assim, saudade da igreja no sentido dos meus irmãos, porque eles se afastam. Eles se afastam da gente, porque eles são doutrinados a isso. Eles são doutrinados pelos homens, eles não são doutrinados pelo Espírito Santo, não. Porque quem tem o Espírito Santo não teme a nada. Nada vai fazer sua cabeça se você está sendo guiado por Deus. Entendeu, Davi? Mas eles falam isso. E a minha saída, minha saída final foi uns 2 motivos que me deixaram triste, porque aqui na minha região a gente ia receber o bispo Romualdo Panseiro, que agora nem faz mais parte da igreja, né? E a gente estava naquela alegria, naquela coisa, o bispo vai vir aqui, o bispo vai vir aqui. E aí os obreiros correm de lá, a gente parecia uma formiguinha, corre de lá, corre de cá, para poder fazer aquele banquete, aquela mesa que a gente não tem nem acesso, né? Somente para arrumar e colocar lá aquela comida, aquele salgadinho, tudo tudo pago pelos obreiros, né? Ali, se teve alguma coisa que a igreja pagou, eu sinceramente, eu não acredito. Não acredito que tenha dado. É sempre a gente. E a gente naquela coisa, ai, vamos buscar o Espírito Santo, coisa e tal. E esse homem chegou até a igreja, né? Depois da reunião, já era 9 e pouca da noite. E aí foi quando ele entrou e falou com a gente, todos nós uniformizados, com crachá,
porta arriada, né? Só começou a reunião quando não tinha mais nenhum povo ali, só a gente ali mesmo, né? E aí ele falou, eu vim aqui para dizer para vocês que vocês são a vergonha da Universal. Vocês, obreiros, são os fracassados. Vocês não têm R$ 1 para dar de oferta. Enquanto aí fora, os grandes empresários, que nem faz parte da igreja, estão ricos. Ricos, e vocês que se dizem ser de Deus, estão nessa miséria, passando necessidade. Olha a cara de pau desse homem. Aí ele falou pra gente, vocês querem ser próspero? Vai trabalhar, vai vender cerveja na praia, vai vender cerveja na praia. Aí aquilo me chocou, porque quando eu entrei para a igreja, a bebida era do pilantra, não tinha nada a ver com Deus. Aí ele mandando a gente vender cerveja, né? E aquilo deixou a gente muito triste, porque a gente estava esperando uma busca, né? A gente estava esperando algo espiritual, mas não. Ele desceu a lenha, humilhou os obreiros, a gente que estava ali na luta, no amor, sabe? Humilhou a gente de uma forma horrível. Aí quando foi lá pelas tantas, já ia dar 11 horas da noite, ele foi, falou, aí cantamos um louvor, pronto, não teve busca, não teve nada. Ele, agora vocês vão embora que já está tarde. Boa noite, me dá licença. E deve ter ido lá para o banquete. E aí foi uma luta para eu vir para casa, porque acaba ônibus aqui no meu bairro. E foi uma tristeza, uma coisa, a gente veio tudo assim caído, né? Assim com aquele semblante caído, aquela coisa toda. Mas a gente era tão, eu não sei nem a expressão que eu possa dizer, Davi, mas a gente era tão influenciada, né, pela cúpula da igreja, que a gente tinha uma coisa assim, quanto mais humilha a gente, mais Deus nos eleva. A gente tinha isso, sabe? A gente gostava, às vezes, olha só a doença que esses homens fazem na cabeça das pessoas, dos incautos. E a gente, quanto mais o pastor perseguia, mais a gente queria ficar na igreja, porque aí a gente estava agradando a Deus. Pode uma coisa dessa? Se ele está contra a gente, é porque Deus está forte na nossa vida, o Espírito Santo. É assim que os obreiros acham. Porque a gente achava que a igreja tinha que estar amparada pela política, né? Porque isso foi uma coisa também colocada, né? Trabalhada a mente da gente, para que eles diziam, sempre falava de José, né? Que José foi governador, passou por não sei o quê, que a igreja precisa ser amparada. É nada, Davi. A igreja nada, Davi. Eles não querem saber quantos obreiros que trabalhavam na campanha, depois ia procurar uma ajuda com um desses bispos que eles arrumavam, esses pastores, nunca conseguiram nem chegar perto. Nem chegar perto. E eles eram cara de pau mesmo, eles diziam, a igreja não está aqui para ajudar o povo, a igreja aqui está para amparar, a política na igreja é para amparar a igreja. Eles diziam isso. Porque agora o Davi, que eles enriqueceram, eles estão bilionários, não milionários, bilionários. Agora, esse bispo Macedo, agora ele fala o que ele quiser.
Antigamente, lá no meu tempo, quando eu cheguei, ele sabia dosar as coisas, porque a igreja ainda não estava no patamar que está hoje. Agora são gerações para acabar com esses milhões, são gerações e gerações a vir, e mesmo assim eu acredito que eles não ficam pobres nunca mais na vida, mas são pobres de espírito, são pobres na presença de Deus. Ali não existe Deus na vida, o Deus dele é o dinheiro, né? Mas então teve uma reunião, e nessa reunião chegou um pastor, logo depois do bispo Vieira, que é seu tio, também passou por lá esse homem, esse puxa-saco, esse homem ligado ao bispo Macedo, esse homem, olha, ô Davi, você me desculpa, viu? Mas esse homem é uma vergonha, é uma vergonha. Então, tinha um tal de pastor que assumiu, um pastor regional, chamado pastor, esqueci o nome dele. Esse pastor baiano, você não imagina o demônio que era esse homem. Os obreiros corriam dele. Ele era um homem ruim, muito mesmo. Muito mesmo. Então, teve uma reunião com os obreiros, como sempre, de porta fechada, as portas arriadas, tudo direitinho, todo mundo de crachá. E aí ele estava falando, você conhece o bispo fulano? Que esse bispo fulano, ele é muito, muito conhecido aqui na região da Zona Oeste. Eram 2 bispos fortes da política. E então ele estava falando, e tinha um pastor que estava entrando na política. E aí ele estava falando, então, pessoal, aqui tá os candidatos, os bispos vocês já conhecem, tem esse pastor aqui, está entrando para a política, a igreja escolheu ele, quando a igreja escolhe é porque é uma pessoa de boa índole, aqueles papos furados, aquelas fala mansa, né? Aí, vocês estão com a gente, pessoal? Sim ou não? Aí a gente, sim! Eu me dá aqui revolta só de lembrar. Aí tá. Aí um obreirinho levantou o dedo, né? Levantou a mão assim e ele, o que foi, rapaz? Aí ele falou assim, pastor, os bispos eu já conheço, mas o pastor eu não conheço. Então, eu não vou votar nele não, porque a minha família já tem um candidato. Rapaz, para que esse obreirinho for falar isso? Na mesma hora ele falou, olha só, rapaz, presta atenção. Se você não é com a gente, você é contra a gente. Aqui não tem isso. Você já está cansado de saber. Quem é contra nós, não é por nós. Então, tu tá fora da obra. Rapaz, aquilo me deu uma angústia dentro de mim, sabe? Então, eu já estava saturado de tudo aquilo. Eu não estava aguentando mais, não, né? Aí ele foi, baixou a cabeça, sentou, né? Aí depois, aí desceu a lenha. Tá vendo? Olha aí. E desceu a lenha, aproveitou para descer a lenha na gente. Aí acabou aquela reunião, coisa e tal, e a gente foi dispensado, e aí o obreiro chegou perto dele, pediu misericórdia. Ô pastor, misericórdia, por favor, me perdoa, eu falei sem pensar, me perdoa. Ele estava se sentindo culpado por ter falado a verdade. O obreiro, né? Aí ele foi e falou, olha aqui, rapaz, preste atenção, se você quiser crescer nessa obra, você tem que ser obediente.
Aqui é sim, sim e não, não. Não tem que questionar. Aí ele, não, não, pastor, vou votar, eu vou votar sim, eu falei sem pensar, coisa e tal. Aí, quase chorando, Davi, porque ele não queria sair da obra. Aí o pastor foi e falou, ó, vou te dar mais uma oportunidade que seja a última. Nunca mais, nunca mais você repita isso, entendeu? Aí aquilo eu vim para casa chateada. Aí eu também estava viúva de pouco tempo, aquilo estava mexendo também muito comigo, sabe? Aí eu fui vendo as coisas de anos acontecendo na minha vida, a minha vida com meu esposo. Aquilo começou a me angustiar. Eu estava na igreja, eu ia para a igreja, ao invés de eu ir feliz, eu já ia angustiada. Aquela alegria que eu sentia lá no início, eu já não sentia mais, né? E eu relutava contra isso, entendeu, Davi? Eu dizia, não, sai diabo, sai da minha mente, sai da minha mente. E as pessoas, olha, você tem que olhar para Cristo, você não tem que olhar por lado. E nessa de eu olhar só para Jesus, eu não ouvia, eu olhava, mas eu não ouvia o que ele dizia para mim, né? E foi numa dessas que eu parei de ir. E graças a Deus, eu louvo e agradeço a Deus muito, muito por, por ter tomado esse passo, porque foi a maior coisa, a maior bênção da minha vida foi ter tomado esse passo. Hoje eu tenho o meu Jesus dentro do meu coração. A integridade minha, ela continua. A visão que eu tenho hoje, né? Que aí eu fui conhecer a palavra de Deus. Porque até então, eu conhecia as páginas da Bíblia, sabia aonde estava, né? Às vezes a pessoa se enrolava ali procurando, né? Aquela passagem a qual o pastor estava lá falando e não sabia onde era na Bíblia. Eu sabia tudinho onde que estava, desde lá, desde o início de tudo até Apocalipse, eu sabia onde estava tudo. Então, mas eu não tinha conhecimento. Interessante isso, né, Davi? Por quê? Porque eu li a Bíblia como um livro assim, um livro qualquer, né, uma história. Eu não tinha o conhecimento do Espírito Santo em relação à palavra de Deus, né? Então hoje eu me sinto uma pessoa livre. Depois que eu saí de lá, naquela vida de miséria, andando de bicicleta, não prosperava. Quando eu subia 3 degraus, já vinha outra fogueira anta, porque quando eu entrei era anual, depois passou a ser semestral, não sei se ainda é, eu não sei, sem contar os outros envelopes, né, de campanhas que tem, que a gente pega mesmo, se não pegar mal visto, aquela coisa toda, e eu não via isso, né? Era uma coisa assim, é muita coisa, muita coisa, o Davi. Cada vez que a gente fala, a gente vai lembrando, sabe, de um episódio, né? É, E aí eu fui, hoje, graças a Deus, eu tenho minha vida próspera, não sou, não tenho dízimo assim, a gente ajuda as pessoas, a gente tem mais liberdade, sobra muito mais dinheiro. É, eu tenho minhas 2 casas próprias, para a honra e glória, Senhor Jesus. Tenho o meu carro, para a honra e glória, Senhor Jesus. Fui para os Estados Unidos, fiquei lá nos Estados Unidos, tudo pela honra e glória, Senhor Jesus. E antigamente, o meu passeio, mesmo porque eu não tinha dinheiro para sair do Rio de Janeiro, para ter uma ideia. Eu não tinha. Então, os meus passeios eram as catedrais, as reuniões, mas não era só por isso. Porque eu também poderia, um dia de sábado, por exemplo, quando a gente não fazia faxina, eu podia passear, mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu não tinha dinheiro para viajar, eu não tinha. E hoje, para honra e glória, Senhor Jesus, não me falta a minha vida financeira deu uma guinada que
que eu louvo e agradeço a Deus. Aqueles demônios que eles falam que quando a gente sai, vem 7, né? Porque encontra a casa ornamentada e limpa. A minha casa é limpa pelo poder de Deus. A minha casa, o meu coração é limpa pelo Espírito Santo. Eu tenho, a minha fé não saiu de mim. A fé de lutar, a fé de conquista. Não, muito pelo contrário, porque hoje, quando eu falo com Deus, quando eu abro meu coração, é só para agradecer por tudo que Ele fez, tem feito na minha vida, mesmo com as adversidades que todos nós passamos, Jesus passou, os apóstolos passaram, mas eu tenho a alegria do Espírito Santo dentro de mim. A única tristeza que eu vejo é quando eu vejo esses obreiros passando, às vezes, com aquele uniforme caríssimo, uniforme horrível, feios, sabe? E eles tudo ali, naquela... Hoje não tem... Eu nem vejo mais alegria neles, para tu ter uma ideia. Eu não vejo mais alegria neles, né? E para aquelas pessoas que, através do evangelismo, né, foram para a igreja, e eu vejo lá, não sai daquela vida, aquela vidinha de sempre, né? Não sai daquilo, não sai, não prospera, ganha 10 e perde 100. Uma coisa incrível. Mas eu só tenho a agradecer a Deus. Esse, assim, é um pouco de mim, um pouco do meu depoimento. Desculpa os áudios longos, mas cada vez eu vou lembrando de mais coisas. E esteja à vontade, se você quiser colocar novamente no ar, né? Esteja à vontade, ouviu, Davi? Que Deus te abençoe grandiosamente, você e todos os nossos irmãos que estão na mesma causa, né? E a gente deixa aí o recado, né? A gente deixa, né, o recado para aquelas pessoas que não querem conhecer a verdade.